Queridos casais equipistas, amados e amadas de Deus, Deus é bom sempre. E nós percebemos esta bondade de Deus por nos ter dado o dom da vocação e ter nos chamado a vivermos na amizade com Ele, vivenciando esta amizade através da santidade. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vamos nos purificando, vamos superando as nossas dificuldades e limitações e vamos concretizando o projeto de salvação que Deus tem para cada um de nós, e de forma especial para os casais, através da sua vida matrimonial e a sua vida familiar. E dentro da orientação geral do movimento, e nas orientações específicas desde o encontro de Fátima, estamos sendo chamados a perceber que a nossa vocação, ela também nos introduz numa missão. Deus nos chama e Deus nos envia como discípulos e discípulas missionários. E a nossa missão, ela se concretiza dentro do movimento, na vivência do carisma, na vivência dos pontos concretos de esforço. Mas a nossa missão, ela vai além dos limites do movimento, porque nós somos discípulos e discípulas missionários, numa igreja em saída. E por isso o convite da orientação geral desde o encontro de Fátima, não tenhamos medo, saiamos, para que sejamos dentro de uma igreja em saída também um movimento que não se fecha em torno de si mesmo, mas se abre para as necessidades da igreja e do mundo e se coloca a serviço. Se coloca, como dizia o profeta Jeremias, eis-me aqui, Senhor, envia-me. E neste ano, o nosso Colégio Nacional nos chama a aprofundar a nossa vocação e a nossa missão de uma forma especial dentro daquilo que nos é específico, a vivência do Evangelho, o Evangelho do matrimônio e o Evangelho da família, e de nos tornarmos no seio da igreja, vivendo esta nossa vocação, sermos verdadeiramente testemunhos deste Evangelho, o Evangelho do amor no matrimônio, o Evangelho do amor na família. Por isso, neste momento, nós queremos refletir em sintonia com todo o movimento no mundo inteiro, justamente o caminho das equipes de Nossa Senhora e as orientações da Igreja no ano da família Amoris Laetitia. O Papa Francisco, ele nos convidou a vivermos um ano voltado para a família, iluminados por aquilo que nos foi dito através da Amoris Laetitia. Por isso, como movimento de igreja que somos, as equipes de Nossa Senhora também querem se colocar junto com a igreja, acompanhando o Papa Francisco nesta caminhada, neste objetivo. O objetivo do ano da família Amoris Laetitia, criado pelo Papa Francisco, foi justamente aprofundar a implementação de uma pastoral familiar que acompanhe as crianças, os jovens, os idosos, casais nas diversas circunstâncias da sua vida e também famílias, nas diversas configurações e também circunstâncias. Sobretudo aqueles casais e aquelas famílias que vivem situações de fragilidade e de vulnerabilidade. A igreja é chamada a ser a grande samaritana, buscando aqueles que precisam ser curados, ser resgatados. Jesus foi o grande samaritano que, descendo nas estradas do mundo, olhou para a humanidade caída à beira do caminho. Uma humanidade machucada e ferida por tantas situações da modernidade e também
como consequência da vivência do pecado dentro das suas estruturas sociais. Assim como Jesus agiu para resgatar a humanidade, cada um de nós devemos continuar esta obra de Jesus, nos tornando também, como cristãos, como casais, como movimento, partes desta igreja samaritana desejada pelo Papa Francisco. Os equipistas, nós acreditamos, também precisam se envolver, pois não existe para o movimento uma realidade que seja alheia à igreja. O movimento existe para a igreja, na igreja e com a igreja. Uma vez que o movimento das equipes de Nossa Senhora é um verdadeiro organismo, dentro do organismo maior da Santa Igreja Católica. Assim, as propostas que o Papa Francisco apresenta no Ano Amoris Laetitia são para todas as famílias do mundo, inclusive para a família equipista. E nós, o movimento, devemos olhar cada casal como aquele filho, aquela filha que é gerado, que é educado, que é formado e também que é enviado em missão. Gosto muito daquele poema de Khalil Gibran, em que ele diz, se eu não me engano é ele, vossos filhos não são vossos filhos, vossos filhos e filhas são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós, e embora vivam convosco, não vos pertence. Nenhum movimento, nenhum casal pode se outorgar o direito de ser dono de alguém. Todos nós pertencemos a Deus, e a Deus nós devemos servir no movimento e também em outras estruturas em que Ele nos chama. Por isso, o movimento hoje reconhece que os casais equipistas são chamados também a dar uma fundamental colaboração na ação evangelizadora da Igreja em favor das famílias, na pastoral familiar e em outros setores, nas paróquias e nas dioceses, onde cada casal e cada família está inserido. Façamos então um primeiro momento, um pequeno tour, por assim dizer, pela Amoris Laetitia. A Amoris Laetitia, ela nos chama primeiro a ver Deus em todas as coisas, a ver Deus na criação, a ver Deus na realidade humana, na realidade de cada casal. E olhando a realidade, entendermos que é uma obra de Deus. Deus trabalha no mundo, Deus atua na vida das pessoas. Então nós devemos olhar, nos convida a Amoris Laetitia, para a vida das pessoas e as realidades do mundo e perceber, ver como Deus trabalha, como Deus doa, como Deus se doa também. O próprio Senhor, Ele age em favor das famílias, Ele doa às famílias aquilo que elas necessitam. E Ele se doa também na cruz, pela redenção das famílias. Então nós olhamos o trabalho de Deus a partir de 3 movimentos, que são expressos em 3 verbos. Como devemos agir a igreja? Contemplar, caminhar e cuidar é a proposta da Amoris Laetitia. Contemplar a família, mas contemplar a família não de uma forma superficial. Devemos olhar para a família como um lugar teológico. O que seria isso? O lugar teológico é o lugar da presença, é o lugar da manifestação, é o lugar do encontro com Deus e da ação de Deus. O lugar teológico é a liturgia, é a família, é a igreja, são as diversas realidades que o mundo apresenta. Por quê?
porque ali Deus se coloca para ser encontrado, para ser amado e também para ser servido. Lembremos que é a presença de Deus que enche de espírito e de sentido até mesmo os pequenos gestos. Dar um copo d'água é dar um copo d'água, mas Jesus coloca que quando alguém dá um copo de água fresca a alguém, por causa dele, não ficará sem recompensa. Por isso, o gesto apenas de dar um copo de água se torna um gesto também de santificação, um gesto de redenção. Deus pode ser encontrado em todos os ambientes familiares. Tem uma história que uma vez eu ouvi, que conta que Santa Teresa de Ávila tinha os êxtases místicos, aqueles momentos em que ela era arrebatada pelo Espírito, pelo amor de Deus, e entrava em profundo êxtase. E, segundo conta, ela estava um dia na cozinha do convento, trabalhando com as irmãs, quando foi arrebatada e ali ficou quietinha, desfrutando a presença de Deus. Quando Santa Teresa voltou a si, uma das irmãs teria dito para ela: Teresa, como vamos fazer? Se você vem à cozinha aqui para trabalhar e você entra em êxtase. E Teresa disse: mas Deus também se encontra no meio das panelas. Deus se encontra em lugares que a gente não suspeita. E Deus frequenta certas vidas e lugares para nos atrair àqueles lugares e aquelas vidas, a fim de que nós possamos ali realizar também a obra que Ele destinou para cada um de nós. Deus nos conduz nem sempre aos lugares que a gente quer. Lembre o que Jesus disse a São Pedro, depois que Pedro reafirmou 3 vezes que o amava. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, e disse: quando eras jovem, tu amarras a cintura e vai para onde quer. Quando fores velho, outro te amarrará e te levará aonde não queres ir. Para significar com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Então Deus nos conduz aonde nós precisamos ir, tanto para o nosso bem, como para o bem daquele lugar e daquelas pessoas. Por isso, a Amoris Laetitia apresenta a família, o Papa Francisco, como um lugar teológico. A família não é uma mera construção sociológica ou cultural. A família é um lugar teológico, um lugar aonde Deus se encontra e se manifesta. Por isso, a Amoris Laetitia, no capítulo 1, ela vai comentar que é a casa da família. Então, ele vai usar a imagem da casa da família para dizer que neste lugar existem 3 espaços, 3 elementos fundamentais: o amor, a união e a fecundidade. E ela vai nos ajudar a entender que na família a vida deve ser acolhida. A vida deve ser acolhida na oração, na paz, na alegria de Deus. Na família, a união constrói o vínculo, que é o sinal visível da comunhão. E a Amoris Laetitia vai dizer que na vida do casal, o ato sexual não é apenas um ato carnal, mas ele é de fato um sinal desta comunhão do casal, que se procura e juntos constituem uma unidade, não somente espiritualmente, afetivamente, mas também no âmbito da corporeidade, porque o corpo é uma expressão da pessoa. O corpo é uma expressão do ser da pessoa diante do outro. E como consequência do amor que se abre para a vida e por isso acolhe o outro, desta união que é construída na vida do casal, nós temos a fecundidade, porque o amor e a união produzem resultados. A fecundidade, que é tanto a alegria como os filhos,
como os projetos que o casal desenvolve juntos a partir do seu amor e da sua união, ela é fundamental na família. Então, o contemplar a família, para enxergar este amor, enxergar esta união e enxergar esta fecundidade aonde Deus quer expressar algo para nós. O segundo verbo, caminhar. Caminhar crescendo em santidade. O casal, para crescer e caminhar, ele tem o que precisa. Deus já nos deu tudo, queridos casais, que nós precisamos. E ao longo da vida nós vamos descobrindo os dons que Deus já nos deu, alguns desde o momento da fecundação, em vista do projeto de santidade e de salvação que Ele tem para cada um de nós. Lembramos o que Jesus diz no Evangelho de Mateus: o reino dos céus é como um pai de família que do seu baú tira coisas novas e coisas antigas. Ou seja, aquilo que é necessário já está presente desde a nossa vida e desde o seu matrimônio, uma vez que foi este o caminho que você escolheu diante do chamado de Deus. Então o casal tem o que precisa. Vejamos, o casal tem um destino, o casal tem um lugar existencial para chegar. Qual é o destino? É a comunhão da Santíssima Trindade, é a vida divina em Cristo. O casal é chamado a chegar a viver no relacionamento conjugal e familiar uma expressão do relacionamento da Santíssima Trindade. O casal tem um caminho para chegar a esse destino. E o caminho é Jesus. O caminho é a igreja. O amor de Cristo e da igreja mostram para nós como chegaremos à comunhão, espelhada na Trindade, vivida na nossa família. Esta espiritualidade conjugal, ela se constrói no olhar sobre a Cristo e a igreja. Então, é o nosso caminho. O casal tem um alimento para a sua caminhada. Tem um alimento que é a oração, a Eucaristia, a palavra de Deus, a vivência da caridade. Por isso, é importante que o casal se alimente sacramentalmente e através do amor na comunidade, na vida conjugal, para poder percorrer o caminho e chegar ao objetivo. E o casal também tem um mapa, um itinerário, que é justamente o carisma do movimento. O carisma é o nosso mapa, é o nosso itinerário que tantos casais antes de vocês já trilharam e deram testemunho. E hoje vocês trilham o mesmo caminho, no seu próprio passo, no seu ritmo, mas sempre fiel a este carisma. E à medida que se vai caminhando, se vai vivendo o caminho. Vem caminheiro, dizia uma música, o caminho é caminhar. E quando nós caminhamos, o capítulo 4 e 5, que é o coração da Amoris Laetitia, diz que este caminhar se faz com uma convicção. A convicção do coração, o amor no casamento. Este caminho se faz através do matrimônio, que é constituído numa experiência do amor verdadeiro. E este amor verdadeiro é justamente o que torna fecundo o caminhar e a vida do casal. Quando nós falamos deste amor no matrimônio, nós falamos do autêntico amor humano e cristão, que é a única força capaz de salvar o matrimônio pelo sacramento que ele recebe. Então, há um amor humano que é cristificado pela graça santificante dada através do sacramento. No centro da família está a união redimida, o relacionamento do homem e da mulher que foi curado por Cristo através da cruz.
e tornado fecundo em Cristo. Como nós dissemos na palestra anterior sobre o tema de estudo, o matrimônio, ele é um relacionamento sarado através do sacrifício de Cristo. Por isso, ele é um relacionamento onde o amor humano se torna também o amor cristão. E aonde o amor humano e cristão se tornam capazes de produzir frutos de salvação, frutos de santidade. Então, nós temos que ver esta construção do matrimônio como uma obra a duas mãos. Trabalha Deus e trabalha o casal. Uma colaboração e participação. De um lado, nós temos o consentimento dos cônjuges e do outro lado, nós temos o trabalho da graça de Deus. E a graça supõe a natureza. Aqui nós temos o mistério pascual, porque na obra da graça acontece a morte para o pecado e a ressurreição para a vida nova. A gente costuma dizer, brincando, mas é verdade, que quando uma criança é levada para o batizado, ela é levada para morrer. Ali, submersa nas águas, aquela criança morre para viver, morre para nascer de novo. Outro dia, eu ouvia no retiro o testemunho de um bispo, que preparando os jovens catecúmenos para o batismo, ele disse para eles: eu vou matar vocês no dia do seu batismo. E os jovens se assustaram lá naquela favela de Salvador, e um deles, que tinha tido uma vida muito sofrida, muita dificuldade, ele disse: isso mesmo, dom padre fulano, eu quero que o senhor me mate, eu quero morrer para esta vida e eu quero viver uma vida diferente. No altar, morre um homem e uma mulher, e nasce um esposo e uma esposa, nasce um casal regenerado pela graça de Cristo. A graça que já atuou no batismo, agora ela recebe uma força maior para atuar no seu relacionamento. E isto é preciso, sim, por quê? Nós falamos de casais e de famílias, matrimônios vulneráveis. Ora, meu irmão, minha irmã, todos nós temos as nossas vulnerabilidades. Mas existe um caminho para vencermos. Este caminho é Cristo. E em Cristo nós temos 3 atitudes para vencer as nossas vulnerabilidades. É um caminho que deve ser vivido para curar, purificar e transfigurar o amor ferido e frágil, para que este amor ferido e frágil se torne um amor curado, forte, um amor que é, de fato, a transparência do amor de Deus. E assim nós vamos viver esta cura, purificação e transfiguração através da oração, através da Eucaristia, através do perdão. Me desculpem dizer isso para vocês, mas vocês não são casais perfeitos. Não existem pessoas perfeitas, mas nós não podemos, por causa das nossas imperfeições, das nossas dificuldades e fragilidades, desanimarmos. Nós não podemos ficar congelados pelo medo, pelas dúvidas e pela incerteza. Por isso é que, ao dizer o seu sim a Deus no matrimônio, você recebe o sim de Deus também para o seu matrimônio. E o terceiro verbo, vamos contemplar, vamos caminhar a partir daquela contemplação e vamos aprender a cuidar. O cuidado é a manifestação verdadeira da espiritualidade e do amor. Reparem, queridos casais equipistas, nós somos gerados
Nascemos, vivemos, morremos e ressuscitaremos no cuidado. Nós somos seres do cuidado. Nós somos gerados no cuidado de Deus. Nascemos no cuidado dos pais. Vivemos nos nossos cuidados e nos cuidados de outras pessoas. Morremos no cuidado dos outros e ressuscitaremos no cuidado de Deus. A espiritualidade conjugal, portanto, é uma espiritualidade de atenção, de consolo e do encorajamento a outra pessoa. Então, para cuidar, precisamos começar com o olhar. Olhar com amor é o princípio do cuidado. Olhar com amor é o primeiro passo, como mostrou a parábola do samaritano. Que ele se aproximou e olhou aquele homem. Quando ele olhou aquele homem, ele então se tornou próximo dele. Ele se envolveu com ele. É preciso cuidar onde se encontra o outro. Nós precisamos ir até onde o outro está, porque às vezes a sua realidade não lhe permite mudar para receber o cuidado. Às vezes precisamos cuidar da pessoa para que ela mude e não esperar que ela mude para cuidarmos. Cuidar hospedando no coração, na mente, na nossa vida e no nosso lar. No caminhar, meu irmão e minha irmã, encontramos e percebemos as outras pessoas pelo contemplar e os acolhemos através do cuidar. Um segundo momento que nós somos chamados a refletirmos, uma vez que lançamos um pequeno olhar sobre a Amoris Laetitia, é ver o carisma das equipes de Nossa Senhora. Revisitar o nosso carisma a partir das informações que a Amoris Laetitia nos concedeu. Significa, então, descobrir um novo olhar sobre o carisma, sobre os PCEs, sobre as orientações de vida, iluminado pela Amoris Laetitia. Veja bem, um novo olhar não modifica o carisma, mas ajuda a melhorar a nossa compreensão do carisma do movimento. O carisma não vai mudar, porque as equipes de Nossa Senhora serão sempre o movimento que elas são. Mas a forma de entender o carisma dentro da realidade poderá ser amadurecida. Então, vamos ver tudo o que nós temos caminhado. Nós temos os meios nas equipes, nós temos as atitudes das equipes, nós temos a meta das equipes. E se a gente perceber a meta, a perfeição cristã, a santidade, não é só para os equipistas, mas são para todas as famílias do mundo. As atitudes também são, as pessoas todas deveriam buscar a vontade de Deus, buscar a verdade, buscar a experiência do encontro e da comunhão. Mas nós, equipistas, com a ajuda do Padre Cafarel e dos primeiros casais, descobrimos alguns meios que podem nos tornar capazes de sermos não somente buscadores de Deus, mas apresentadores, guias para ajudar outros casais na sua busca. Então, vamos ver o nosso carisma. O nosso carisma parte do sacramento do matrimônio. O movimento é um movimento para casais unidos pelo sacramento do matrimônio. Então, os escritos do Padre Cafarel, o guia das equipes, apresentam as equipes de Nossa Senhora como um lugar de descobrir as riquezas do sacramento do matrimônio e aprender a testemunhar o matrimônio. Ora, isto vai coincidir com aquilo que diz a Amoris Laetitia do número 71 a 74, quando o Papa Francisco também vai dizer do valor e da riqueza do matrimônio. Segunda coisa que nós poderíamos refletir. As equipes de Nossa Senhora são apresentadas como lugar
de ajudar os casais a tenderem para a santidade. Ou seja, a construção da entreajuda para que um casal e o outro se ajudem na direção da santidade. E Amores Letícia, nos números 89, 184, diz exatamente isto com outras palavras. Nas orientações e na Amores Letícia aparecem que o matrimônio deve frutificar para fora da vida do casal e de sua família, também em direção aos fragilizados, às pessoas vulneráveis, como diz o número 38 da Amores Letícia. Então nós vamos vendo o nosso movimento também se perguntando o que podemos fazer pelos outros casais que não são equipistas, o que podemos fazer pelos casais que estão em situação de fragilidade e vulnerabilidade. Então, o sacramento do matrimônio, que está no centro do nosso carisma, também está no coração da Amores Letícia. Nós temos também algumas coisas que podemos fazer um paralelo. Os nossos pontos concretos de esforço e a própria reunião da equipe. Os PCS são as ferramentas para consolidar e nutrir o amor conjugal. Ora, a Amores Letícia, de algum modo, também toca nos PCS, no seu entendimento daquilo que é fundamental na vida dos casais e das famílias. Vejamos, por exemplo, o dever de sentar. A Amores Letícia diz no número 137, dar-se tempo de qualidade, ouvir com paciência e atenção, em casal e em família. Olha se não está de acordo com aquilo que pensamos sobre o nosso PCE dever de sentar. A oração conjugal. Diz a Amores Letícia no número 227, a família que reza unida permanece unida. Sobre a meditação, diz a Amores Letícia também no 227, encorajar cada um dos cônjuges a ter momentos de oração a sós diante de Deus. A oração da meditação é a oração interior que fala o Padre Cafarel. É o momento em que nós nos encontramos com Deus no segredo do nosso coração. Porque existem certas cruzes e dores na vida de cada um de nós que só Deus é capaz de conhecer. A escuta da palavra. Deixar-se moldar interiormente e formar através da leitura orante eclesial da Sagrada Escritura, o número 227 da Amores Letícia. O retiro, mediações para proteger e vivificar as famílias, através de retiros curtos para casais, no número 229. Então, queridos equipistas, amados casais, se procurarmos e refletirmos os textos da Amores Letícia, com certeza encontraremos o cheiro dos PCS e do carisma das equipes de Nossa Senhora em muitos lugares. Porque a fonte do matrimônio, a fonte da família é a mesma, tanto para a equipe de Nossa Senhora, como para todas as pastorais e movimentos familiares e setores da igreja. É Deus. Quem vos uniu foi Deus. E nós somos chamados também pelo movimento a termos uma atenção especial, iluminados pela Amores Letícia, à condição humana, à missão e a propostas que nos são feitas. Ou seja, diante da condição humana, precisamos, como equipistas e como fiéis na igreja, ter em mente a lei da gradualidade. Não desanimar, dar-se conta de que o mais importante não é apenas onde estamos, mas é a nossa vontade de progredir, de caminhar, de superar as nossas dificuldades. Tendo em conta a condição humana, que tem as suas fragilidades e dificuldades, qual deve ser a nossa ação? Esforçar-nos para sermos melhores, exigir de nós mesmos que nós melhoremos
caminhar mesmo lentamente dentro da própria condição e entender a condição dos outros para apoiá-los e ampará-los. Muitos não têm condições de correr no caminho da santificação. Precisam, às vezes, de uma muleta e de um apoio. Vamos oferecer o nosso apoio. E eu gosto de alguns poemas, da Cora Coralina, e tem um que eu gostaria de partilhar com vocês. Tenho consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias minha própria personalidade, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto, pois lutar é palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. O importante é semear, produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança, penso no que faço com fé, faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço por ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Então, diante da condição humana, nós temos esta palavra de entender que nem tudo se consegue de um dia para o outro. Há uma gradualidade no alcançar as metas. Segunda questão, diante da missão. Ter em mente que os discípulos de Jesus fizeram o seu caminho pessoal e encontraram pessoas para receber o anúncio e a misericórdia. É preciso que tenhamos atenção com aquelas pessoas que caminham junto conosco. Qual é a ação? Tornar-se um casal missionário, fazendo o seu caminho, cuidando e atendendo também dos outros. E Cora Coralina vai dizer, muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia e amor que promove. Então, ser um casal missionário, dentro e fora do movimento. Diante das propostas que são postas para nós na Amores Letícia, ter em mente que as orientações de vida do movimento estão em sintonia com a proposta de que não somente os casais devem crescer, amadurecer e progredir na vida de santidade, mas o próprio movimento diante das propostas de Deus emanadas através da igreja. O movimento também deve crescer, o movimento também deve amadurecer, o movimento também deve progredir na sua missão de acolher, de cuidar, de formar os casais para a santidade. E qual é a ação diante desta realidade? Acolher e seguir a proposta, mesmo que sejam desafiadoras e exigentes, para nos retirar da zona de conforto conjugal, equipista, eclesial e social. E mais uma vez uma palavra de Cora Coralina, não te deixes destruir. Ajuntando novas pedras e construindo novos poemas, recria a tua vida sempre, sempre. Remove as pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Olha que palavra importante para nós. E por fim, nós temos que refletir sobre os novos caminhos, à luz da Amores Letícia, que nós, como equipistas e como fiéis cristãos católicos, somos chamados a encontrar. O Papa Francisco, ele disse, não há maior liberdade do que deixar-se guiar pelo Espírito Santo e permitir-lhe que nos conduza para onde quiser. Nós fazemos os nossos planos, nós traçamos os nossos projetos, mas devemos deixar o espaço para a liberdade do Espírito, mudar os nossos planos, refazer também os nossos projetos.
Nós, de fato, como movimento, não podemos atender a todos os casais, mas podemos semear casais em todos os lugares, para com seus dons e carismas particulares atender a mais pessoas. O bem que o movimento faz, ele não faz apenas aos casais equipistas. Quanto bem o movimento tem feito na vida de muitos outros casais e famílias através dos casais equipistas. É preciso deixar-se evangelizar antes de querer evangelizar os outros. Quantos casais equipistas estão presentes na pastoral familiar das paróquias, das dioceses e nacional? Uma vez nós estivemos numa reunião dos movimentos familiares da Comissão Nacional da Pastoral Familiar. E lá na reunião da Comissão Nacional da Pastoral Familiar, da qual eu já fui assessor, nós então perguntamos quem aqui é equipista? Que coisa bonita! Um monte de casais que são coordenadores da pastoral familiar nos regionais são também casais equipistas. É possível ser equipista e é possível também viver a sua missão em outros ambientes. Porque ser equipista e agir evangelizando outros casais não são realidades excludentes. Gosto muito daquela história de um padre que me contou uma vez que ele foi almoçar na casa de uma família e a senhora foi servi-lo e na hora de servir a carne perguntou para aquele padre: Padre fulano, o senhor quer carne de boi ou carne de porco? O padre me disse que olhou para ela e disse: são incompatíveis? A mulher olhou assim para ele sem entender e ele emendou: as duas carnes não combinam? E a mulher diz: combinam, então eu vou querer das duas. Não existe na igreja coisas incompatíveis quando nascem do coração de Jesus e são acolhidas verdadeiramente pela igreja. Os grandes desafios pastorais apresentados na Amoris Laetitia, nos capítulos 6, 7 e 8, eu queria refletir com vocês. São 7 grandes. E eu fui analisar esses 7 grandes. Em alguns deles, as equipes de Nossa Senhora já estão colaborando. Por exemplo, anunciar o evangelho da família. Ora, isso os casais fazem pelo seu testemunho. Os casais fazem nas equipes de jovens. As equipes de jovens de Nossa Senhora surgiram a partir do movimento das equipes, desde jovens conhecendo, refletindo o amor de Deus, buscando a santidade. Segundo, orientar os noivos no caminho da preparação para o sacramento. Existem lugares em que a preparação é entregue a pequenas equipes de Nossa Senhora, das paróquias. Outros lugares, muitos equipistas, pela força do seu carisma, do matrimônio, estão trabalhando na pastoral familiar, no serviço de evangelização de noivos. Acompanhar os casais nos primeiros anos de vida conjugal. Ora, nós temos as experiências comunitárias, que não acompanham os casais apenas para virarem equipes de Nossa Senhora, mas para ajudá-los a se conscientizar desde o início da proposta de santidade que Deus lhes faz. E quantos equipistas na pastoral familiar? Esclarecer sobre crises, ansiedades e dificuldades. Nós não temos como movimento um trabalho nesse setor, mas quantos equipistas que, exercendo o seu serviço profissional ou a sua missão na paróquia, não atendem pessoas, não ajudam pessoas, aconselham pessoas em crise. Quando a morte crava o seu aguilhão, ora, nós temos a comunidade Nossa Senhora da Esperança. Sexto, fortalecer a educação das crianças. Também na pastoral familiar, na pastoral universitária, quantos casais são professores e estão evangelizando? Acompanhar as situações de fragilidade. Nós temos o projeto Crescer no Amor. E também a Eri já está desenvolvendo um projeto de acompanhamento de casais em segunda união. Então, nós vamos ver
que o movimento não estranha as propostas da Amores Letícia, porque já estamos vivendo. Não é o movimento que tem que assumir a pastoral familiar. A pastoral familiar já existe, mas os equipistas, sentindo o chamado de Deus, podem, na sua paróquia, na sua diocese, encontrar um espaço para amar e para servir dentro da pastoral. Todos somos irmãos. Não somos irmãos apenas dos equipistas. Todos somos irmãos e irmãs. Porque sair sem medo na direção das necessidades dos outros? Por que sair sem medo na direção das necessidades dos outros? Porque ninguém se santifica sozinho. A santidade floresce na vida comunitária, na vida em comum. Porque os casais santos nutriram outros casais, feridos ou não, através da convivência e na proximidade e nos diversos ambientes no decorrer da história. E aí nós temos, não vou falar aqui, mas vocês podem depois consultar no site, os 12 caminhos apresentados pelo dicastério para os leigos, a família e a vida. As equipes de Nossa Senhora fazem parte também deste dicastério. Concluindo, amados casais equipistas, a Amores Letícia colocou a pastoral familiar no protagonismo da evangelização e o cuidado da família, chamando as demais forças pastorais e os movimentos para a colaboração e a participação. E o movimento das equipes ouviu e atendeu o chamado. Supõe a Amores Letícia maior participação dos clérigos e dos leigos na ação evangelizadora junto da pastoral familiar. E eu termino com um pequeno testemunho. As equipes de Nossa Senhora me levaram para a pastoral familiar. E o meu ministério sacerdotal e apostolado levou a pastoral familiar a muitos equipistas. E muitos equipistas levaram sua vida de dons e carismas para outros casais nas paróquias e dioceses através da pastoral familiar. Quando em 99 fui convidado a ser conselheiro, eu era diácono ainda, ordenado em fevereiro e convidado para o lançamento da equipe em julho. Então, quando eu fui convidado, eu ainda não tinha nenhuma experiência concreta de atendimento aos casais, de vivência da pastoral familiar, de ECC e de nenhum outro movimento. As equipes de Nossa Senhora foram a minha porta de entrada para a vida dos casais, para a vida das famílias. E de tal forma o carisma das equipes e aquela vivência me encantou, que quando eu já assumi as paróquias, eu já comecei a valorizar o matrimônio, valorizar o ECC, valorizar a pastoral familiar. E na medida em que eu fui trabalhando na pastoral familiar, volta e meia eu chamava casais equipistas para falarem, para darem testemunho, para me ajudarem em algumas atividades da paróquia. E muitos casais de namorados, de noivos, de recém-casados, se nutriram daquilo que os casais equipistas transbordaram com a sua disponibilidade e a sua missão. É preciso testemunhar e anunciar o evangelho da família de maneira feliz, pertinente e fecunda, para reviver a primeira experiência cristã. Qual é a nossa primeira experiência cristã no batismo? Uma experiência de morrer, de ser salvo e de ressuscitar por Cristo, através de Cristo. Que Deus nos ajude a aproveitarmos este ano da Amores Letícia para nos conscientizarmos e descobrirmos a nossa missão. Que Deus abençoe a todos e a todas vocês. Um grande abraço.